Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, não está acontecendo alguma coisa estranha no mundo? Fala-se muito em nova ordem mundial. O que isso significa? O povo leigo sabe muito pouco. Mas essa ordem mundial, creio eu, que faz parte daquela palavra profética que diz que no final dos tempos, quando estiver prestes à vinda de Jesus, as coisas se modificarão. E esta nova ordem mundial, ela é como se ela prenunciasse a vinda de um ser que dominará o mundo. Nesta ordem mundial, por exemplo, Deus, o Deus da Bíblia, será Senhor. Você pode me dizer, Deus será sempre Senhor. Mas o próprio Deus diz que vai vir um tempo em que Satanás se tornará Senhor nesta terra. É profético. Se é profético, a palavra não pode ser mudada. É por determinação de Deus. Deus permite que isto aconteça para se cumprir o que ele falou. E por que Deus falou isso? Pelas circunstâncias, creio eu, as circunstâncias criadas pelo próprio homem. Aí aconteceu isso, desde o Éden. Por que Deus não acabou com isso, destruindo o diabo, acabando com ele, exterminando? Porque é mais mistério do que o que a gente imagina. A vida do diabo tem lá sua importância na vontade de Deus. As coisas não acontecem de acordo com a razão humana. A consciência é outra. É totalmente espiritual e não é espiritual de qualquer jeito. A espiritualidade aí é finíssima, é perfeitíssima. Isso nasce do coração de Deus. Daí um dos motivos de Deus não destruir este ser que trabalha para se apossar do ser humano de uma forma vil e má. Aí fala-se nesta nova ordem mundial. Gente, dá-se a impressão que as coisas perderam o seu valor. A igreja não tem mais o mesmo valor. Isso a gente não estava vendo. Foi preciso surgir uma aberração no Brasil como um Bolsonaro. Essa extrema-direita que está no mundo. E por que esse pensamento de extrema-direita está no mundo e não nos Estados Unidos e no Brasil só? É porque a coisa é maior do que o que a gente imagina. Este pensamento de extrema-direita nasce no coração de Satanás. Ele vem para desfazer o que está em ordem. Se você diz com prova científica que o mundo é redondo, ele vem e diz que é quadrado. Se você diz que Deus está no controle de tudo, ele diz que há controvérsia. Se você diz que vive em paz e está em paz, ele diz, a paz humana é relativa. Nesse ponto é relativa mesmo, mas há paz em Cristo. Mas ele te contradita. E aí cria uma série de narrativas. Isso significa que nesta ordem mundial, o que vai prevalecer são as fake news, as narrativas
E as lacração? Sabe lacração? Você viver de lacração. Tenha como exemplo o governo dos Estados Unidos na era Trump. O governo era um governo de lacração, de fake news, de mentiras. O governo de Bolsonaro, a mesma coisa. E assim será também o governo de Satanás. Tudo isso prenuncia a vinda de Satanás, a vinda do governo de Satanás. Daí essa mudança toda. Satanás cooptou os pastores da igreja, que o povão tinha como a casa de Deus. Hoje as igrejas evangélicas parecem mais uma secretaria do inferno do que uma igreja, onde se busca a face, a presença de Deus. Mas isso também leva você a entender que você não precisa desta igreja que está aí, porque você é a igreja. Este mistério você tem que entender, você é a igreja. E você não precisa da ajuda desses pastores para você ter intimidade com Deus. Você tem misteriosamente o WhatsApp de Deus, o telefone de Deus. E você pode conversar com Ele, sentir a sua presença e viver a sua excelsa graça. Isso foge do padrão da nova ordem mundial que se institui e que está engolindo tudo que é moral, tudo que é espiritualidade, tudo que é religiosidade. Religiosidade e espiritualidade do bem, nascida dos textos bíblicos. Porque Satanás vem com religiosidade e espiritualidade e toda sorte de coisas que persuade. E a Bíblia diz que ele persuade a ponto de conquistar a terça parte. Assim como ele conquistou a terça parte dos anjos dos céus com palavras persuasivas, assim ele conquistará também a terça parte dos homens da terra com palavras persuasivas. Viu o que fez Bolsonaro? Bolsonaro conquistou multidões com mentira, comprando, manipulando, mentindo. Viu o que fez Donald Trump nos Estados Unidos? Conquistou com palavras persuasivas, comprando, manipulando, mentindo. É assim que nasce a nova ordem mundial. E tem mais. Tudo aquilo que está em segredo, em oculto, maçonaria, estas coisas todas virá à tona. Porque essas forças, esses pensamentos, têm a finalidade de materializar aquilo que não é material, espiritual. Satanás e seu mundo. Satanás e seu mundo. A Bíblia diz que ele virá e se instituirá. E só dirá quem verdadeiramente ele é quando ele conquistar. Isto é, quando as mentes estiverem totalmente cauterizadas e dominadas, aí ele dirá quem ele é. E aí, para o homem, isso é tarde demais. Não tem mais jeito. Você foi persuadido por Satanás, pela nova ordem mundial e caiu num buraco sem retorno. Porque é sem retorno. Deus está aí, o Espírito de Deus está aí. Mas você é livre. Você tem um livre-arbítrio. E você pode decidir, se decidir, pelo caminho estreito ou pelo caminho largo. Viu que Bolsonaro derramou bilhões? Nestas eleições ele gastou mais de 300 bilhões para se reeleger. Por que não se reelegeu? Porque ainda não era o tempo dele. Está entendendo?
Satanás não está imaterializado dizendo quem ele é, porque ainda não é o tempo dele. A nova ordem mundial está aí, está surgindo, mas ela precisa se materializar, se tornar um fato concreto, um acontecimento concreto. Aí ele virá e dirá quem é. Só que Deus, Jesus, ele é sempre Senhor.